Oi, eu sou o Luiz e esse é mais um episódio do Que Passa, o programa de divulgação científica da Unila. Hoje eu estou aqui com o Jackson e com o professor João Roberto Barros para a gente conversar sobre evangélicos e política no Brasil, uma análise a partir do conceito de poder pastoral de Michel Foucault. Nosso convidado de hoje é o professor João Roberto Barros. Professor, se apresenta para a gente, por favor. Bom, boa tarde. Inicialmente, obrigado pelo convite, né? Eu sou professor aqui na Unila, né? Desde 2013. Atuo hoje no curso de CPS, Ciência Política e Sociologia, né? E no mestrado em Integração Contemporânea na América Latina, o ICAL. Fiz o meu doutorado em Filosofia no Rio Grande do Sul, na Unicinos, e depois um doutorado em Ciências Sociais na UBA, Universidade de Buenos Aires, na Argentina. E o foco da minha pesquisa nesse período foi o conceito de poder pastoral, na obra do filósofo Michel Foucault, né? Onde eu analisava justamente o contato, a imbricação entre religião e política, na obra dele. Interessante. Professor, para a gente começar, então, qual que é a visão de Michel Foucault sobre a política? A política para Foucault é um embate, né? Mas é um embate em situações micro, né? Foucault diz que ele não tem uma teoria, não teve uma teoria do poder, mas sim uma analítica do poder, né? E aí ele vai investigar em vários cursos, né, que ele deu na universidade e também livros, né, escritos, que investigar justamente como se dão essas relações políticas em espaços definidos, né? Foucault vai, por exemplo, estudar o poder disciplinar nas escolas, né? Vai estudar o poder psiquiátrico, né, o que ele chama de poder psiquiátrico nos hospitais psiquiátricos, né? Vai estudar o nascimento da medicina social, o desenvolvimento da medicina social, né? No âmbito da saúde pública na Europa, né? Séculos 17, 18, 19, né? Então, Foucault se interessa por fazer essas análises pontuais, micro, né? Porque ele quer tirar o foco do Estado, né? Como se o Estado fosse o local onde se dá esse embate, né? Isso tem muito a ver com a concepção de poder, né? Foucault diz que o poder não é algo que se dá ou que se tem, que se toma, né? Poder é uma relação. E é uma relação na qual nós somos ao mesmo tempo sujeitos dela, mas também objetos, né? Nós agimos e somos objetos dessa ação, né? Transformamos e somos transformados, tá? Isso do meu ponto de vista, é uma abordagem muito interessante, né? Porque nos permite perceber, compreender, né? Como que as pessoas são transformadas nesses ambientes específicos, né? Como a influência desses espaços, né? Dessas instituições, das normas. Norma é um conceito muito importante para o Foucault, né? As normas específicas desses espaços, né, agem na transformação ou são utilizadas, né? São dispositivos utilizados na transformação desses sujeitos. Professor, e o que é o poder pastoral na concepção do Foucault? Foucault diz que, no curso Segurança e Território e População, que ele está interessado num tipo de exercício do poder específico que se chama governamentalidade, que é um conceito que ele criou, tá? E ele considera que esse tipo de exercício do poder foi possível com a junção, né, de um tripé, que é a técnicas diplomático-militares, polícia e o que ele chama de poder pastoral, que é o exercício do poder, né, dentro da tradição cristã medieval,
Tá? Então, ele vai fazer toda uma análise, por exemplo, ele faz toda uma análise de regras aplicadas em mosteiros. E ele se dedica especificamente, por exemplo, a uma regra conhecida como regra de São Bento, né? Que foi uma regra aplicada de maneira bem ampla em vários mosteiros da Europa, na época medieval. E vai detalhar, né? Vai tentar mostrar como que essas regras, novamente, conceito de norma aí, né? Como que essas regras serviram para moldar os sujeitos, moldar as pessoas que eram submetidas a elas, né? Como que a conduta dessas pessoas era influenciada por essas normas. E o conceito de conduta daqui é interessante, porque esse conceito de governamentalidade, o que Foucault está perseguindo? Foucault está perseguindo um tipo de exercício de poder que não é opressão, que não é violência, que não é simplesmente, mas é um poder caracterizado por condução de condutas. Ou seja, o governante que se pauta pela governamentalidade, de acordo com ele, né, vai se especializar em conduzir uma população tendo em conta a liberdade dessa população, né? E aí, do meu ponto de vista, é algo interessantíssimo, né? Porque em muitos momentos essas pessoas pensam que são livres, né? Mas, na verdade, elas estão sendo conduzidas, né? Nesse exercício da liberdade que se dá dentro de certos marcos, né? Considerando essas relações de poder envolvidas ali naquele contexto. A partir dessa visão de Foucault, né, professor, na condução das pessoas através das normas, o poder pastoral está intrinsecamente ligado à governamentabilidade proposta por Foucault, né? Mas essa governamentabilidade, ela tem algum conflito quando a religião se mistura com a política estatal? Gera algum tipo de conflito? Olha, sim e não. Considerando a obra do Foucault. Uhum. Tá? Sim. Então, nesse curso que eu mencionei, né, anteriormente, Segurança e Estado da População, Foucault se dedica a essa análise do poder pastoral, né, considerando que uma influência decisiva para a governamentalidade foi o poder pastoral, que ele chama de poder pastoral. Ok. Só que em outros textos também, Foucault vai mencionar o papel da religião, né, no desenvolvimento de uma atitude crítica, de uma liberdade crítica. Tá? Tanto no cristianismo quanto no islamismo. Por exemplo, Foucault foi correspondente de um jornal italiano durante a Revolução Iraniana, em 79. Ele foi para o Irã, tá? Ficou lá alguns dias durante a Revolução Iraniana. E durante a sua permanência lá, ele escrevia relatos, né? Pequenos ensaios e tal, dando a impressão dele sobre essa revolução, né? Sobre aquele movimento ali. E aí ele usa o conceito, a expressão espiritualidade política, né? E ele menciona que aquele movimento ali que estava sendo animado por uma religião, né, era um movimento de libertação, realmente. O senhor fala... o senhor não, né? Foucault fala em um movimento de libertação, mas o que a gente vê no discurso, principalmente, e agora eu vou trazer para o Brasil contemporâneo, né? Esse movimento vou chamar aqui de bancada evangélica, eu não sei se o termo é esse, mas a impressão que nos dá é que é um movimento de controle, né? De controle de normas, de controle de controle social, que é muito caro a essa bancada, né? É antiprogressista, digamos, né? Quer normatizar a sociedade a partir da visão deles, né? E aí, por que tem acontecido? Cresce esse discurso, né? Esse discurso tem crescido com a migração dos cristãos fundamentalistas para a política, né?
E aí, esse discurso antiprogressista acaba se tornando discurso de ódio. Eu queria entender até onde a gente tem um discurso libertário, segundo Foucault, e onde entra esse discurso de ódio, essa posição antiprogressista. Olha, a literatura focada, no caso, no contexto brasileiro, né, tanto na antropologia quanto na sociologia, aponta para uma diversidade muito grande, uma complexidade muito grande desse fenômeno, né? Dos evangélicos, pentecostais e neopentecostais, com a política, né? E também para uma diversidade, uma complexidade muito grande desse público dentro das igrejas, né? Seus posicionamentos, seus questionamentos, sua aceitação, né? Falando aqui em relação a lideranças políticas, né? O que nós, que olhamos de fora, ou melhor, nós, eu não posso falar nós, né? O que as pessoas que olham de fora desse mundo evangélico, né? Não posso falar nós porque eu faço parte dele, né? Pessoas que olham de fora desse mundo evangélico veem, né? Esse lado, né? Das figuras mais midiáticas, né? Daquelas figuras que ganham repercussão, né? Que estão envolvidas ou não, né? Sejam exemplos ou não ligados à política, né? Mas que em algum momento salta na mídia, por exemplo, né? E é mostrado alguma situação XYZ. Então, parte da sociedade brasileira tem acesso a essa visão, né? E a partir desse acesso, né? A partir desses exemplos, a partir desses episódios, criam a compreensão, né? Sobre esse público, que, em certa medida, corresponde, né, à realidade de alguns grupos, mas considerando outros grupos, não, né? O que a literatura tem apontado, por exemplo, né, que nessa diversidade dentro desse universo, o pentecostalismo, o neopentecostalismo no Brasil tem uma contribuição muito importante para as camadas mais pobres da população, né? O que muitos chamam de Brasil profundo, né? Por exemplo, essas pessoas, né, normalmente são as pessoas desse Brasil profundo, né? Que são pobres, são periféricas, são negras, mestiças, né? Em grande parte, são pessoas que sofrem cotidianamente com preconceito social. Esse é o dia a dia dessas pessoas, né? No trabalho, em outros espaços, tá? Então, eu, por exemplo, não consigo imaginar, mas a gente pode fazer um exercício aqui do como essas pessoas têm que tem a tendência de ter uma baixa autoestima, né? Muito acentuada, né? Uma visão própria de si mesmo muito, muito, muito ruim, né? Para essas pessoas, né, que convivem com essa dinâmica de preconceito diariamente, o pentecostalismo e o pentecostalismo no Brasil, né, que é levado por igrejas que estão lá nas periferias, né? Dá a possibilidade dessas pessoas de se enxergarem como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Gente, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Sim. E essa fala do senhor me traz outra pergunta, né? Na verdade, é uma constatação. E eu queria saber se é uma constatação correta de que essas pessoas em vulnerabilidades sociais, né, essas pessoas que estão no Brasil profundo, elas se identificam muito com a teologia da prosperidade. E aí eu queria entender como,
se é uma forma de agregar mais fiéis, ou uma forma de se demonstrar como a religião que vai trazer a prosperidade para esse povo. Eu queria entender essa relação entre essa presença e essa teologia da prosperidade, né? Sim. Antes de entrar diretamente na resposta para a pergunta, eu vou contextualizar um pouco. Nós temos 3 ondas, né, majoritariamente consideradas assim, 3 ondas do pentecostalismo no Brasil. Tá? A primeira, 1910, tá? Com a chegada de alguns missionários no Pará e em São Paulo. Tá? No Pará é fundada a Assembleia de Deus e no Pará a Assembleia de Deus e em São Paulo a Congregação Cristã do Brasil. Tá? Essa é a primeira onda. Ok? Então, a segunda onda é década de 50 e 60, né? Em que nós temos 2 exemplos, que é a Quadrangular e a Deus e Amor. 2 igrejas que começam nesse período. Tá? Que a ênfase delas é cura divina, tá? E o início do uso do rádio para evangelismo de massa. Essa é uma das diferenças em relação à primeira onda, né? Que enfatizava o dom de línguas e o ascetismo em relação ao mundo, ou seja, rejeição do mundo, né? Essas igrejas são tudo originárias do Brasil mesmo, né? Brasil. São daqui mesmo. Isso. E aí a terceira onda é onde chega forte a teologia da prosperidade, né? Terceira onda, década de 70 e 80, é marcada pela IURD, que é a Universal, né? A Internacional da Graça e Renascer e outras, tá? E aí, a grande diferença delas é a teoria da prosperidade e uma que é menos comentada, que é a teologia do domínio. E depois eu posso comentar um pouco sobre ela. Mas a teologia da prosperidade, né, vai justamente encontrar nesses bolsões de miséria, nesses bolsões de carência, né, que nós estávamos comentando antes, das grandes periferias e tal, um ambiente muito propício para esse tipo de mensagem, né? Que você pode ascender socialmente, né? Que pelo esforço próprio você pode conseguir condições melhores de vida, e tal. Agora tem um pano de fundo aí na sociedade brasileira que nas décadas de 60 e 70, havia, né, um movimento muito forte na Igreja Católica, né, influenciado pela teologia da libertação. Tá? E essa corrente católica, né, fazia um trabalho social muito forte, né? Por exemplo, as comunidades eclesiais de base. Tá? A diferença entre as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e a teologia da prosperidade trazida pelas igrejas pentecostais, neopentecostais, né, é que a teologia da libertação proporcionava uma crítica social aliada ao evangelho. E aí, crítica aos elementos estruturais da sociedade, né? As causas que estruturam a pobreza, as causas que estruturam a falta de emprego, as causas que estruturam, né, que levam à falta de saneamento básico, falta de educação e daí por diante, né? A teologia da prosperidade não traz isso, né? Ela foca nos elementos individuais, né? Na percepção individual da pessoa, subjetiva da pessoa, da sua própria vida, da sua própria realidade, né? E como ela pode, a partir do esforço próprio, mudar isso, sem atacar as causas estruturais. Ok? Bem, então nós vemos essa diferença muito grande entre essas duas, né? Paulatinamente, né, na década de 80, 90, a teologia da libertação, a SEBS e tal, foram perdendo força dentro da própria Igreja Católica, né?
e deixando espaço para que as igrejas evangélicas avançassem, né? E pudessem ter contato com esse público, né? E só por último, terminando a minha resposta, o que eu acho interessantíssimo é que tem obras sobre a SEBS, né, Teologia da Libertação e tal, que apontam elementos muito similares aos apontados pelos textos sobre as igrejas pentecostais e neopentecostais. Que elementos são esses? Ambas ofereciam e oferecem, né, uma rede de solidariedade, por exemplo, para os fiéis, né? Uma mudança de vida no sentido de mudança uma ressignificação da própria identidade. Entende? Ou seja, a pessoa era bêbada e quando começa a ter uma prática religiosa e tal, o que significa isso? Né? Com o vício. A interrupção de práticas de violência domiciliar. Né? Ambas as literaturas apontam isso. Né? E aí nós podemos perceber o quanto e o porquê as igrejas neopentecostais, né, se tornam tão importantes para essas pessoas. O professor falou em 3 ondas, né, que teve no caso da igreja. Aí eu queria entender, quando saiu do pentecostal para o neo, essa mudança se houve por quê? Foi por um racha dentro da igreja? Ou foi só porque teorias, pensamentos diferentes, ou questão de poder? Olha, do ponto de vista institucional, eu não vou saber te apontar, tá? O porquê que houve essa virada, né? Mas, assim, do ponto de vista doutrinário, um dos elementos interessantes para a gente entender isso é que os neopentecostais não pregam mais, passam a não pregar mais esse ascetismo cristão em relação ao mundo, tá? Perdão. E aí nós temos um fator muito interessante, que é a capacidade de adaptação da mensagem ou da interpretação bíblica em relação à sociedade contemporânea, né? Por quê? Porque o que a teologia da prosperidade vai pregar é que você como filho, a pessoa como filho de Deus, né, ela tem direito de conquistar, né, as benesses, e conquistar e usufruir das benesses desse mundo, do conforto que esse mundo proporciona, né, dos serviços que esse mundo proporciona. Por quê? Porque ela é filha de Deus. E se Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, né, por que ela não pode usufruir? Entende? Então, há uma adaptação da mensagem bíblica, da interpretação bíblica, né, considerando uma sociedade de consumo. Isso, obviamente, encontra adesão tanto nas camadas mais populares, né, que historicamente no Brasil tem uma defasagem de consumo muito grande, né? Estamos falando em relação à classe média, não é nem em relação à classe alta, né? Mas também encontra adesão nas classes médias, em estratos da classe média, né? Porque essa pessoa que conquistou um certo conforto na vida, né, que já tem uma estabilidade talvez, vê a possibilidade de exercer sua fé nesse ambiente, sem ser julgada, sem ter que passar por privações, Professor, pela sua fala, dá para notar que as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas têm uma adaptação, não vou usar essa palavra, não sei se é a correta, mas uma adaptação maior às mudanças da sociedade. Porque, por exemplo, qualquer mudança no catolicismo é uma mudança lenta e gradual. Mas o senhor falou que, vamos botar em 100 anos de igrejas evangélicas e pentecostais e neopentecostais no Brasil, a gente teve 3 ondas que se adaptaram à sociedade de cada época. A que se deve essa velocidade de adaptação?
talvez por serem instituições menores, ou talvez seja mais importante aumentar o rebanho do que guardar certas práticas? O que acontece para ter essa adaptação tão rápida? Primeiramente, é uma hierarquia muito menos rígida, né? É uma flexibilidade organizacional muito maior. Muito maior. Por hierarquia aqui, eu não quero colocar como se as igrejas evangélicas não fossem organizadas. Do ponto de vista hierárquico, né? Pastor, com membros em funções definidas, mas não é isso. Existe uma organização. Só que elas não estão submetidas a um único pontífice, por exemplo. Né? Elas não estão submetidas a, por exemplo, a uma autoridade que está localizada em outro país, fora do seu contexto nacional, né? Contexto no qual elas estão inseridas. E prática, é muito institucionalmente hoje no Brasil, legalmente, eu quero dizer, perdão, né? A pessoa consegue sair de uma igreja e fundar outra igreja. Legalmente isso é possível. Isso, com o tempo, foi possibilitando que a igreja evangélica se diversificasse na sociedade brasileira de uma maneira impressionante. Né? Impressionante. Né? No início da minha fala, eu apontava para isso, né? A complexidade, a diversidade desse público. Né? Em que nós temos pregadores, pastores, teólogos, muito sérios, centros de estudos muito sérios, mas também temos igrejas em que um pastor é formado em, 90 dias, 120 dias. Claro? E acontece, às vezes, da pessoa... Tem uma literatura especializada na relação entre traficantes e igrejas evangélicas, né? O que, para mim, é uma relação interessantíssima de ser estudada e tal, né? Eu estou lendo sobre isso agora. Acontece do traficante se converter, deixar o tráfico, né? E passar a dar testemunho para as igrejas. Dar testemunho e ir lá, né? Falar, minha vida era assim, acontecia isso, depois da minha conversão, né? Minha vida mudou, essa é a dinâmica, né? O antes e o depois, né? Da conversão. Mas isso, imagino, né? Uma pessoa que está num contexto de tráfico, né? Envolvida no tráfico de drogas. Imagina as situações que essa pessoa passa, aquele contexto, né? E do dia para a noite, entre aspas, mas num período muito curto, sair desse ambiente e passar a pisar no ponto das igrejas, né? Sendo referência, dando testemunho para outras pessoas, isso é uma mudança muito rápida, né? E que muito possibilitada também, né, por essa flexibilidade organizacional e dinâmica, né, muito mais fluida das igrejas evangélicas em relação à igreja católica. Sim. Professor, eu queria voltar a falar sobre política, essa expansão que ocorre, né, entre cada vez mais evangélicos entrando virando deputados, vereadores, enfim, prefeitos, candidatos a presidente, como já tivemos pastores. Eu queria saber se o ponto final dessa expansão seria pensar numa teocracia aqui no Brasil? Olha, nós temos uma grande... Em relação à igreja evangélica, os protestantes, né, de forma geral, nós temos uma grande influência missionária dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, nós já vemos há mais de década, né, a formação e consolidação do que a bibliografia chama de uma direita cristã, que identifica nacionalismo, né, com mensagem bíblica, né, ou prática cristã e tal. Nos Estados Unidos, nós não temos uma teocracia. Né? Muito pelo contrário, é conhecido como
a democracia exemplo no mundo, né? Então, muitas pessoas consideram isso. O fato de não ser uma teocracia não livra essa sociedade e a arena pública, né, de alguns empates em diversas áreas, em alguns deles em que a igreja cristã evangélica entra de maneira mais forte, né? Então, esses embates políticos acontecem, né? E, ao que tudo indica, no Brasil, a tendência é a mesma. Claro, né? A história ela é dinâmica, né? Mas ao que tudo indica, a tendência é a mesma. Isso não exime, não exclui a possibilidade de nós termos dentro da sociedade brasileira atores da comunidade evangélica com grande visibilidade, né, que militam nesse sentido. Né? Militam claramente nesse sentido. Né? E tem uma aderência muito forte ao espectro de direita, extrema-direita. Né? Um exemplo clássico, né, é o pastor Silas Malafaia. Né? Eu me lembro de pregações dele há muitos anos já. Tá? Estou aqui colocando um espectro de 10 anos, posso estar enganado, mas acho que é isso. Né? Em que ele fazia menção a uma expressão que é a nação evangélica. Né? E ele afirmava isso, né? Que era necessário construir uma nação evangélica. Né? E isso tem muita proximidade com esse exemplo de formação de direita cristã nos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque a identificação entre uma nacionalidade, né, um patriotismo, né, com uma leitura específica, uma defesa de uma fé específica, né, a partir de um texto que historicamente foi tomado de, né, várias leituras, né, foi abordado por várias leituras. Mas essa identificação entre fé cristã e patriotismo. Para concluir minha resposta, eu quero só mencionar o autor dos Estados Unidos, um pastor que eu gosto muito, chamado Timothy Keller, que ele tem um livro chamado O Profeta Pródigo, que é um livro muito fácil de ser lido, espetacular, curto, né? E barato, que é melhor ainda, né? É o verdadeiro BBB, né? E ele ele trabalha nesse livro uma interpretação do livro de Jonas, que é um livro da Bíblia, né? Em que a história do livro de Jonas é: Deus fala para o profeta Jonas ir pregar a mensagem dele para uma cidade chamada Nínive, né? E naquela época, Nínive era inimiga de Israel, né? E aí Jonas fica indignado, se recusa, né? E fala, não vou. E pega um barco e vai. Se Deus mandou ir para leste, ele vai para oeste. No meio da viagem tem uma tempestade lá, não sei o que. Os outros tripulantes do barco jogam o Jonas na água, ele é engolido por um peixe. Passa 3 dias na barriga do peixe e vai para onde? Em Nínive. Né? E aí faz o que foi mandado fazer desde o início, né? Prega e tal. E aí no final, no decorrer do argumento, o Keller menciona o que levou Jonas a se negar a pregar para a cidade de Nínive foi justamente uma identificação entre fé naquele Deus e um nacionalismo, né, direcionado para a defesa de Israel. Né? E o Keller menciona, esse é um erro, né, que parte da igreja evangélica hoje, né, comete nos Estados Unidos. Né? E eu acho que nós podemos fazer essa consideração também no caso brasileiro. Essa até a questão dessa nova... Esse crescimento dos evangélicos. No ano passado eu estava vendo
não me lembro qual que era o congresso, acho que era o Summit, e tinha um diretor da Globo falando da nova mudança de programação da emissora, que hoje você tem um Altas Horas fazendo um festival gospel. Ontem, na Tela Quente, passou um filme gospel, a novela das 7, tem uma protagonista evangélica. Até então a Globo sempre fazia chacota com esse tipo de público. E aí ele explica, né, que daqui a alguns anos os evangélicos vão ser maioria no país, e eles estão pegando essa camada para não perder já a audiência que eles já perdem, conseguir pegar esse público da concorrência que é ligada a uma igreja. Então até o mercado já está vendo essas questões, né? Até as próprias marcas não querem mais estar ligadas a talvez alguém que trate esse público como uma chacota, né? Então você vê que até na questão cultural a gente já está começando a sentir essas mudanças que devem vir mais para frente, né? É um fenômeno de massa impressionante, né? Impressionante. Primeiro nós temos... Impressionante por quê? Porque nós temos que pensar que o Brasil não é um país. O Brasil é um continente. Tanto em termos territoriais, quanto em termos populacionais, né? E a mudança religiosa que a mudança no espectro religioso que nós estamos vendo acontecer, nós estamos vendo acontecer, né? A história está passando diante de nossos olhos. Nós estamos vendo acontecer nas últimas décadas, né? De uma minoria religiosa que representava 6%, né? No início, final da década de 90, início dos anos 2000, um pouco mais de 6%. E hoje está caminhando para ser a maioria religiosa até 2030, é o que alguns estudiosos apontam, essa possibilidade, né? É uma mudança muito significativa. É muito significativa, né? E com certeza, atores do mercado, atores da indústria cultural, né? Players, diversos segmentos da sociedade e também lideranças políticas estão atentas a isso. E tem que estar atentos a isso, né? Porque essa mudança vai impactar em qualquer debate que seja colocado na mesa no que diga respeito à sociedade brasileira como um todo. Essa sua fala, professor, me traz me leva à próxima pergunta, né? Que dado esse crescimento exponencial, né? Claramente ia haver um momento em que as igrejas evangélicas teriam seus representantes no espectro político partidário. Eu queria saber quando, historicamente, começou essa relação, porque eu acredito que nas primeiras igrejas na década de 10 não tinha esse relacionamento. Quando começou essa expansão, vamos dizer, político-partidária das igrejas? Então, até a década de 80, era conhecido um slogan dentro das igrejas, crente não se mete em política. Tá? Até a década de 80. Com o período de redemocratização do país, né, outra expressão começou a ser disseminada, né, que é irmão vota irmão. E essa expressão foi plasmada, né, em um livrinho escrito por um assessor parlamentar, né, na época, né, dessa transição democrática, né, antes da Constituição de 88, né, porque algumas lideranças evangélicas tinham receio, né, de que com a promulgação da Constituição, as igrejas evangélicas sofressem algum tipo de restrição do ponto de vista da sua prática de fé, expansão, em relação à igreja católica. Ou seja, que a igreja católica tivesse alguns privilégios, né, no novo marco legal que estava sendo construído, né, para o país, a Carta Constitucional, né? Então elas se mobilizaram nesse sentido, muitas lideranças se mobilizaram nesse sentido para ter os seus representantes na Assembleia Constituinte, né? Então esse é o ponto de virada, né? É o momento de redemocratização, tá? Do ponto de vista da academia, esse também, ou seja, quando os estudiosos passaram, mais pesquisadores, né, passaram a se interessar por esse tema,
por essa relação, né, evangélicos e política, foi também em relação à Constituinte, no momento da Constituinte. E outro marco é a aquisição da Rede Record pela Universal. Né? Ali, né, esse fato despertou, né, o interesse de alguns pesquisadores, porque pensaram, opa, né, esse pessoal entrou num nicho agora, né, que era muito restrito. Né, muito restrito e extremamente preconceituoso com o público evangélico. Né? Se a gente pensar em indústria cultural brasileira, né? Mídia de massa e tal. Professor, é impressão minha ou os pentecostais estão mais fortes dentro da bancada evangélica que os protestantes? Ou é meio a meio, tá tudo misturado? Não. Ou realmente eles são maioria? Não só em relação à representação política, né? Mas também na sociedade, os pentecostais e neopentecostais são em muito maior número do que os protestantes tradicionais, as igrejas históricas, denominações históricas, como conhecido, né? Batistas, presbiterianos, tá? Anglicanos, tá? Mas isso se deve ao ascetismo de determinadas denominações ou tem algum outro... Boa pergunta. Olha só, apesar de haver essa diferença no contingente social, né, eu vi uma informação recentemente, né, que, por exemplo, a Igreja Batista, apesar de ter um pequeno número em relação ao contingente social, né, considerado com as pentecostais e não pentecostais, a Batista é uma protestante histórica, né? Os seus representantes compõem a terceira maior bancada dentro desse espectro. O que é um dado interessante, né? O deputado Dallagnol, né? Que foi uma das peças-chave, né, no meio político nos últimos anos, é frequentador de uma igreja batista em Curitiba. Tá? Então, eu acho que para além de nós pensarmos no movimento especificamente evangélico, no envolvimento especificamente evangélico, talvez nós possamos pensar, e aqui eu quero colocar algo que eu também estou, né, indo atrás disso, é pensar no movimento conservador como um todo, né, que se alia ao movimento evangélico, né, ao crescimento evangélico, né, para alcançar uma maior influência, um maior espaço nas esferas políticas, institucionais. Esse tema me parece que faz relação com a sinopse do seu livro, né, professor? Que é o que tornou possível, né, esse moralismo, esse movimento, né, que se torna insensível às questões sociais, né? E aí, eu queria perguntar mesmo, né, como está na sinopse do seu livro, o que tornou possível, né, esse moralismo insensível às questões sociais nesse cenário de desigualdade, que aí, ao meu ver, como leigo, entra em conflito tanto com a teologia da prosperidade, quanto com a teologia da libertação, entra em conflito. Olha, o fato de uma pessoa, vou começar minha resposta por esse ponto, né? O fato de uma pessoa entrar começar a participar de uma igreja evangélica, seja ela tradicional, pentecostal ou não pentecostal, né? Não exclui a possibilidade de que essa pessoa traga para essa prática, né, algumas concepções, alguns princípios, algumas vivências que ela tinha
antes disso. Né? Isso se dá em diferentes contextos, se nós considerarmos camadas sociais. Isso se dá tanto na pessoa periférica, né? Trabalhadora, né? Morador das grandes cidades do país, nas zonas menos favorecidas, né? Como também se dá em pessoas de classe média ou classe alta que façam tenham essa trajetória. Né? Ponto número 1. Ponto número 2. A gente não pode esquecer que nós vivemos num país em que tem mais história com o período escravocrata do que com o período de libertação do ponto de vista né? Da prática da escravidão. Né? Se nós lembrarmos disso, nós podemos entender, ou pelo menos pensar na possibilidade, de que muita da nossa dinâmica social, né? E muito daquilo que nós carregamos como conflitos, convivemos, né? Com conflitos dentro da nossa sociedade, está relacionado a isso. Tá? Nós vivemos numa sociedade extremamente desigual. Extremamente desigual. Né? Nós temos nichos dentro da nossa sociedade que são muito conservadores, né? Muito avesso a conquistas sociais, né? Muito avesso ao que na Bíblia é chamado do quarteto da vulnerabilidade, né? De atender a esse quarteto, né? Que são o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Né? Essas 4 figuras vulneráveis dentro da sociedade que são nomeadas na Bíblia. Né? Quando nós temos, por exemplo, políticas públicas que são voltadas para esses grupos e para tantos outros, né? Nós vemos reações de alguns setores e reações muito fortes. Mesmo grupos que às vezes impunham a Bíblia, né? E tenham alguma relação com com algumas igrejas evangélicas, por exemplo. Mas mesmo católicas também, né? Professor, e sobre discurso de ódio? Essa grande migração de fundamentalistas cristãos à política tem a ver com esse aumento também no discurso de ódio? Bom, sim, nós podemos encontrar essa relação, principalmente se nós pensarmos na teologia do domínio, que eu mencionei anteriormente, né? Que é uma vertente de interpretação bíblica, né? E abordagem dos textos bíblicos, em que vai fazer uma separação muito estrita entre nós e eles. Sabe, esse tipo de dicotomia, de dualismo, né? Em que nós somos os defensores da moral, do bem, e vamos colocar vários, né? Da família, né? E aqueles são os que atacam, os que prejudicam, os que corrompem a sociedade, né? Tal. Então tem isso. Mas também tem, né? Um ingrediente de preconceito em relação aos evangélicos muito grande dentro da sociedade, né? Que vão talvez, né, apontar para esse público e dizer, tá vendo? Esse pessoal é atrasado, é irracional, é extremamente conservador, parte da literatura, né, aponta para isso, né, dizendo, olha, isso é uma dificuldade, às vezes, né, é materializada numa dificuldade dos próprios campos progressistas e dialogarem com essas comunidades de fé, né? E não simplesmente interpretarem como se fosse expressão de uma ignorância, falta disso, falta daquilo, né? Mas por que eu estou colocando isso? Porque tem diversas matizes desses discursos de ódio, né? Tanto de parcelas da população
que reagem de maneira enfurecida, né? É uma carga emocional muito grande com relação à comunidade LGBT, por exemplo, né? Que é muitos autores, autoras, né? Tem um livro muito bom chamado Jesus e John Wayne, que é de uma teóloga dos Estados Unidos, né? Muito fácil de se ler. E ela aponta para isso, porque esse é o ponto de união da direita cristã que marcou o amálgama da direita cristã nos Estados Unidos. Foi a luta contra os direitos da comunidade LGBT, que ia mais, né? Movimentos feministas também. Mas também tem o preconceito de certos campos progressistas, né? Em relação a esse público evangélico, né? E a dificuldade em diálogo com esse público. Então, eu imagino que um progressista ser cristão deve ser uma tarefa bastante difícil para ele, né? Porque ele vai estar num meio que pensa completamente diferente dele e que deve encontrar bastante dificuldades para seguir essa rota, né? Esse caminho. Em meios, né? Em meios, tanto do lado quanto do outro. Né? Não imagino que não seja uma tarefa fácil, não? E aí nós estamos falando de diferentes aspectos. Desde o cristão que está lá no banco da igreja, né? Do evangélico que está lá no banco da igreja, que tem uma sensibilidade social maior, né? Que entende a importância de políticas públicas, né? Que defende isso, né? Que tem um posicionamento político favorável a isso. Mas também, se nós considerarmos militantes políticos, né? Que combinam essas duas trajetórias, né? Tanto a militância política quanto da vivência evangélica, imagino que é um desafio grande. Acho legal que tenha, né? Eu conheço alguns casos, né? Mas imagino que seja um desafiador. Eu estava pensando aqui, eu estava ouvindo a sua fala e estava pensando. Anteriormente o senhor falou do senso comunidade, né? de comunidade que essas denominações criam, né? Entre os seus fiéis, né? E assim, é uma coisa nítida mesmo. Acho que a maioria das pessoas conhece alguém que frequenta uma igreja evangélica e tudo, e você vê que há mesmo um senso de comunidade ali entre eles, né? O irmão ajuda o irmão, em questões financeiras mesmo, em questões de saúde, há uma unidade ali. E agora aqui eu faço uma especulação, né? Esse senso de unidade dentro da denominação seria talvez um dos motivos em que essas figuras mais proeminentes, que se colocam contra políticas sociais, políticas de aceitação, seria um dos motivos para que houvesse essa posição, no sentido de que não, tá vendo como a nossa comunidade funciona perfeitamente aqui, a gente não precisa do Estado, a gente não precisa não precisamos de mais progresso, porque o nosso caminho é esse? Talvez seria isso? Olha, muitas dessas lideranças que você menciona tem no slogan Defesa da Família, né? Um slogan muito forte, né? Uma pauta muito forte. E, a meu ver, é uma visão limitada de defesa da família, né? Porque você propiciar alimentação, subsistência para essa família é uma forma de protegê-la, né? Você propiciar serviço de saúde de qualidade, uma rede de assistência pública de qualidade também é uma forma de proteger essa família, né? Mas, como eu mencionei anteriormente, né? Essa atuação política muitas vezes se dá por rejeição a políticas nas áreas de gênero e sexualidade. Tá? E aí a defesa da família fica concentrada nisso. Né?
E aí é claro que muitas das pessoas que frequentam essas igrejas e usufruem dessas redes, né, de solidariedade, né, podem ser sensibilizadas por essas falas dessas lideranças. Claro que sim, né? E aqui eu quero colocar exemplos. O que seriam essas leis de solidariedade? Por exemplo, a igreja que eu participo, durante a pandemia, formou um grupo de WhatsApp de classificados. Você pode pensar, é a coisa mais simples do mundo, né? Mas, gente, isso foi de uma utilidade e de um dinamismo, né? E esse grupo continuou depois de parar de determinado período de isolamento e tal, mas durante aquele período era um espaço onde as pessoas, as famílias podiam trocar coisas. Não era só vender. Era trocar, falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou precisando de tal coisa, eu estou precisando de um encanador. Eu conheço um e colocava o contato, entendeu? Então, eu estou precisando de um dentista, entende? Então, vai desde questões materiais, de saúde, educacional, né? Isso proporciona que a pessoa se sinta acolhida, né? Cria uma identidade dentro daquele grupo, né? E aí, estamos passando para outros contextos, né? Em comunidades onde a carência material é muito maior, né? E a pessoa não dispõe, por exemplo, de plano de saúde, não tem a possibilidade de pagar uma boa escola, né? Essa rede ela se torna mais fundamental ainda, né? Poxa, você tem um ambiente desse, né? E começa a ser difundido dentro desse ambiente, né? Uma posição política X, Y, Z. Tá? É compreensível nós perceber, né, que essa mensagem vai se espalhar, né? Mas, novamente, é o ponto que eu quero voltar, né? Isso não é exclusividade do meio evangélico, né? O que a parte da bibliografia aponta é que existe um conservadorismo que está presente na sociedade brasileira, né? E que entra também nas igrejas evangélicas. Você chegou a falar lá atrás sobre o entre eu e eles, né? Eu queria entender quem são os eles. São a Igreja Católica? São os ateus? São o pessoal da esquerda? Quem que são essas pessoas? Eu acho que depende da pauta, né? Depende do que está em disputa. Por exemplo, durante muito tempo, as igrejas evangélicas criaram a sua identidade em oposição à Igreja Católica. Né? Porque a Igreja Católica faz isso, nós daqui fazendo diferente, coisas desse tipo, né? A Universal, por exemplo, né? Tem uma ênfase muito grande em oposição às religiões de matriz africana. Então, a criação da identidade por oposição, né, é o que acontece em muitos momentos. Agora, se nós pensarmos no ambiente político, na esfera política, né, quando nós vemos a proposição de Plano Nacional de Direitos Humanos, por exemplo, né, em que está contido ali a criminalização de homofobia, direitos LGBT, né? Esse nós e eles vai ser, né, deslocado para essa atuação política, para essa batalha, né? Para essa disputa, nos termos que eu mencionei do Foucault lá no início, né? Ou seja, para essa dinâmica de micropoderes que está ali, né? Naquele contexto. Tá. Professor, assim, o poder, essa sua análise, né? O conceito de poder pastoral do Foucault, ele consegue explicar para a gente, ou talvez algum outro teórico consiga explicar o porquê essa defesa exacerbada da família. Deixa eu ver se o termo é esse. Mas assim,
a questão dos costumes, a progressão dos costumes é nitidamente um problema para os evangélicos, para os neopentecostais. Então, eu falei antes que a Igreja Católica ela demora a ter algum avanço, né? Por conta da estrutura e tal. Mas, assim, eu também vejo que as igrejas evangélicas e neopentecostais, elas parece ser uma pedra fundamental, né? A questão dos costumes para eles. Daí eu queria entender essa relação e se esse conceito de poder pastoral consegue explicar isso para a gente. Olha, eu vou começar minha resposta por outro ponto. Isso era um questionamento meu também. Uhum. Não é? Era não. Quando eu penso sobre isso ainda, né? Mas eu encontrei um elemento muito interessante para me ajudar a compreender isso, conversando com um pastor nacionalmente conhecido, chamado pastor Ariovaldo Ramos, que é uma liderança evangélica, foi muito atuante politicamente, né, e tal. Já foi assessor da presidência da República, no primeiro mandato Lula, na área de educação alimentar, segurança alimentar. E uma conversa com ele, eu fiz essa pergunta, né? E ele me respondeu assim, olha, pensa no pastor que está lá na ponta, lá na periferia, né? Num ambiente que é totalmente carente, né? Totalmente vulnerável, em que as meninas de 12, 13 anos estão indo pro pancadão, né? E estão tendo relações com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas na mesma noite, consumindo drogas. Tarará, 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 tarará. Pensa nisso. E aí pensa num pastor que está atuando nessa comunidade, né? E chega para ele a notícia de que aquele movimento XY, movimento político XYZ, está querendo liberar tudo. Esse pastor vai pirar. Ele falou, não, peraí. Eu estou aqui trabalhando todo dia, estou dando minha vida, né? Para tentar salvar, né? O pouco que eu posso. Ainda tem uma galera que quer liberar. Entende? Eu vou dizer para vocês, na minha vivência de classe média, né? Eu não consigo imaginar o que é isso. Tá? Mas com essa resposta dele eu consegui ver, né? Por um ângulo que eu não tinha percebido ainda. Professor, e nos outros países da América Latina, como que é essa relação da igreja, né, especialmente a evangélica, com o Estado, com o poder? Olha, o Brasil é um exemplo, é um caso singular, né, por enquanto. Nós temos envolvimento tem um livro de um pesquisador chamado Paul Freston, não está traduzido em português, né? Mas é centrado nisso, né? Os evangélicos e política na América Latina. E ele traz artigos, capítulos, né, de vários autores diferentes sobre países diferentes, né? México, Nicarágua, El Salvador, Chile, não? E ali eles apontam diferentes experiências, né? Evangélicos apoiando regimes ditatoriais. No Peru, por exemplo, evangélicos apoiando a ditadura Fujimori, enfim. Mas, em nenhum desses contextos, nós vemos, né, isso que está acontecendo no Brasil, ou seja, o público evangélico ser a maioria, né, no que diz respeito ao espectro religioso na sociedade, né? Ou a religião majoritária. Nesse livro também, perdão, só para não só citar os exemplos negativos, né, mas também exemplos positivos, né?
do envolvimento dos evangélicos quanto ao questionamento de regimes ditatoriais e tal, né? Então, assim, o Brasil é um caso muito, muito singular nesse sentido, né? E é uma situação, né, que apresenta desafios para nós, desafios de compreensão, né? Mas também acho que aponta para a necessidade de nós entendermos melhor isso que está acontecendo, porque, querendo ou não, o Brasil é um polo de influência, de liderança econômica e cultural no continente, né? Se nós pensarmos por esse ponto de vista, não é absurdo nós considerarmos a possibilidade que esse crescimento evangélico, né, principalmente pentecostal, neopentecostal, possa acontecer nos países vizinhos também. E se nós consideramos a atuação missionária dessas igrejas, ou seja, de envio de pastores, de missionários, né, para outros países, né, nós podemos realmente considerar isso, né, porque essas igrejas têm uma atividade missionária muito forte, né? O Brasil hoje é conhecido como um dos países que mais envia missionários para o mundo, não só países vizinhos aqui, para o mundo. Essa fala do senhor me lembra bastante Buenos Aires. Buenos Aires, você anda, você vê uma quantidade imensa de igrejas com denominações claramente brasileiras, né? Eu vi bastante Universal, a própria Deus é Amor eu vi na Argentina, então dá para ver. A Deus é Amor acho que é uma das que mais manda missionários, né? O professor falou lá atrás sobre o público evangélico dos Estados Unidos. Lá também tem as igrejas pentecostais, neopentecostais. Para o público americano ou só para um público brasileiro, sabe? Não, para o público americano também. O pentecostalismo nasceu nos Estados Unidos, na virada do século, tá? 19 para o 20. Nasceu com um negro. Saindo dos protestantes daí. Agora eu não me lembro exatamente, né, se ele já participava de uma igreja protestante histórica, mas ele fundou uma igreja e que essa igreja é conhecida como... a gente conhece a atuação dele não pelo nome da igreja, mas pelo que aconteceu, que é conhecido na literatura como o Avivamento da Rua Azusa, né? Era uma comunidade que era frequentada por afrodescendentes, por imigrantes latinos, por americanos brancos, né? Então, assim, pensa nisso no início do século XX, já não é algo que tem que passar desapercebido, você tem que, né, notar isso. E sendo pastor negro, já é outro ponto, né, muito interessante dessa experiência, que novamente aconteceu no início do século XX, 1906, se eu não me engano, né? Ali é o início do pentecostalismo. E o professor também falou, voltando às ondas, né? 3 ondas, a última aconteceu há muito tempo atrás, né? E como a gente tem bastante essa evolução dentro desse nicho, desse núcleo, queria saber se existe uma quarta onda chegando, tem essa previsão ou vão ficar por aí mesmo? Pergunta difícil, né? Tipo uma bola de neve que a gente vê hoje, como vendendo com a nova igreja. Já fui na Bola de Neve há um tempão atrás. Olha, foi uma experiência... Para quem era universitário na época, foi uma experiência ótima. Não saberia dizer. O que eu percebo, né, o que eu tenho para mim é que cada vez mais, nas próximas décadas, isso vai ser por um período, isso vai ser uma agenda de pesquisa muito importante, né? Aqui falando propriamente de academia, né? Mas em termos de relevância social, vai ser algo sempre na mesa, quando nós quisermos falar
do Brasil popular. Professor, o senhor falou, né? Tem crescido exponencialmente o número de evangélicos no país, né? E exponencialmente também tem crescido essas lideranças mais à direita, né? E falando dentro desse espectro, Brasil, pelo menos nas 2 últimas décadas, tem se colocado como uma sociedade progressista, né? E digo isso no avanço dos direitos humanos, no avanço dos direitos das pessoas LGBTQIA+, nos avanços sociais, tem sido progressista. Mas aí, o que me preocupa é saber se, com o crescimento a gente sabe, o senhor falou, né? Falou várias vezes que é um movimento heterogêneo. Porém, a gente sabe também que mesmo em sociedades heterogêneas, há líderes que influenciam pessoas. E aí a minha pergunta é, essa influência nos grupos tende a tornar o Brasil um país menos progressista, com menos avanços sociais, assim, ao longo do tempo, a médio prazo, digamos? Como eu mencionei anteriormente, né? O fato de nós termos hoje no Brasil, que nós possamos chamar de uma direita cristã, né? Não inviabiliza, né, a promoção de políticas públicas direcionadas à expansão dos direitos, né, e à garantia de direitos. E essa direita cristã também, né, nada garante que ela seja algo que vá permanecer com a mesma força, ou com a mesma intensidade, ou com o mesmo tamanho, né? Porque se nós pensarmos em anos anteriores, ali no início da década de 2000, né, havia um grande conjunto de atores políticos, representantes dos evangélicos, né, que estavam com o governo, que apoiavam essa formulação de expansão de políticas públicas, né, expansão de direitos, garantia de direitos e tal, né? Então, quando a gente pensa, né, ao decorrer da história, né, em longo prazo, a gente tem que considerar essas mudanças. Mas me parece, né, que essa direita cristã, em alguma medida, vai conservar, né, e vai reforçar as pautas do que eu chamei de conservadorismo social, né, antes da nossa conversa, né, em maior ou menor medida, né, porque isso faz parte da sociedade brasileira, né. Nós temos setores muito conservadores que, enfim, defendem outras pautas, né. Eu queria entender, né, se esse conceito de poder pastoral, ele consegue explicar essa aproximação entre o cristianismo e partidos, eu não vou usar aqui partidos, mas movimentos de extrema direita, porque a gente tem aqui no Brasil, enfim, o nacionalismo de Plínio Salgado era bem calcado no cristianismo. Aí a gente tem, na Europa, tem a aproximação do próprio Mussolini com o Papa durante o Acordo de Latrão, o Tratado de Latrão, inclusive. E aí a gente vê a própria Alemanha nazista teve aproximação com o cristianismo. Eu queria entender se esse conceito de poder pastoral consegue explicar para a gente essa aproximação dos movimentos de extrema direita com o cristianismo, ou o que leva a essa aproximação? O Foucault trabalha muito nesse conceito, né, que ele propôs, o controle da sexualidade. O controle da sexualidade como uma estratégia, né,
para o direcionamento da liberdade das pessoas, né? Da população. Né? Vou utilizar o termo mais fiel aqui ao livro. Então, pensando, né, nos posicionamentos conservadores de muitas dessas lideranças, né, em relação à pauta de costumes, né, nós podemos estabelecer esse ponto de contato, né, porque o Foucault vai falar de uma dimensão produtiva do poder, né, que influencia na produção dos nossos corpos e da nossa subjetividade. Por subjetividade pensamos emoções, né? Pensamentos, medos, e o papel que a sexualidade tem nesse, né? Uma importância que é dada à sexualidade nessa dinâmica produtiva é muito grande nas obras do Foucault. Você acabou estudando religião, né? E a gente acredita que religião e ciência são dois assuntos conflitantes, né? Você vê diariamente aí na internet vídeos, podcasts, geralmente falando cientista versus um religioso. Não que eles vão brigar, mas o público acredita que eles nunca vão entrar em consenso. E aí eu queria saber como que foi fazer essa pesquisa e se recebeu muitas críticas de ambos os lados. Sim, não. Não, eu quero estender essa pergunta do Jackson um pouquinho e entender como é a sua relação. O senhor já falou que é um religioso e também é um cientista. Então, estender a sua resposta com essa minha pergunta. Olha só, eu vou começar falando o seguinte. Dentro da igreja eu não deixava muito claro o que eu estudava. Tá? Vamos começar por aí. Porque, poxa, você ser acadêmico, né, cientista e cristão já é uma... Se você está nas ciências duras, é uma coisa. Se você é das humanas, já é outra pegada, né? Dentro da universidade, eu só fui começar a deixar claro, né, que eu frequentava, né, a igreja evangélica e tal, de maneira mais ampla no doutorado, né? Porque, enfim, a academia, nesse trânsito da academia, assim, quando você está no mestrado, você, né? Mas depois que você entra no doutorado é outra, enfim, o pessoal para para discutir um pouquinho mais. Mas agora, do ponto de vista da minha experiência pessoal, eu sempre digo, né? Ler a Bíblia e ler o texto da academia ao mesmo tempo, para mim, foi ótimo. Para mim, foi ótimo, né? Porque a filosofia é uma filosofia de tradição cristã, ocidental, né? Então, ela dialoga com o cristianismo, mesmo que quando não defende, dialoga, né? E as ferramentas que eu fui tendo contato, né, dentro da filosofia, prática de leitura, sabe, interpretação de texto, foram muito úteis para mim na leitura da Bíblia e dos textos relacionados, né? Por quê? Porque eu comecei a enxergar coisas na Bíblia, né, que inicialmente ou as outras pessoas talvez tivessem um pouco mais de dificuldade de enxergar, né? A habilidade de ler um texto, né? De conectar partes desse texto com outros, né? Eu me lembro muito bem, e vice-versa também, a habilidade de leitura, né? Levada para a academia a partir da leitura diária da Bíblia, né? Eu me lembro até hoje, né, que no início da minha caminhada cristã, que também foi concomitante, né, mais ou menos no início da faculdade com a caminhada cristã, o meu hábito de leitura diária da Bíblia me ajudou muito na capacidade de ler os textos da filosofia, que são extremamente desafiadores, complexos, né? Cada filósofo com a sua linguagem própria, os seus conceitos próprios e tal. Então, essa caminhada conjunta, para mim,
Cara, foi espetacular. Muito boa. Desafiador. Mas muito bom. Obrigado, professor. Foi um prazer receber o senhor aqui. Foi, mais uma vez, esclarecedor. Eu sempre saio desse programa mais esclarecido. E obrigado. Esperamos recebê-lo mais algumas vezes aqui. E para você que está assistindo, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E se tiver alguma dúvida, usa a caixa de comentários aqui embaixo que a gente responde o mais rápido possível. Obrigado e até semana que vem.